Olha, a Log Comercial teve um lucro líquido de 78 milhões e 680 mil reais no quarto trimestre do ano passado. Esse número representa uma leve queda de 21,4% em comparação com o mesmo período de 2024, mas o EBITDA cresceu quase 4%, somando 148 milhões e 100 mil reais no período. A vacância da companhia ficou estável em patamar mínimo de 0,81%. No trimestre, a Log também concluiu a renovação de quase metade dos 205 mil metros quadrados da área bruta locável, com um aumento, do ticket de 43,4%. Em documento, a Log destacou que atingiu em 2025 um dos melhores resultados operacionais da história, impulsionado por ativos de alta demanda e uma boa gestão operacional. No ano passado, por exemplo, a companhia somou um EBITDA recorde de 602 milhões de reais, depois de um avanço de 22%. A receita líquida de locação também alcançou máximas históricas, um patamar dos 248 milhões de reais. Outro fator positivo no balanço foi o avanço de 47% das receitas de serviços. E seguindo o plano de investimentos previsto para esse ano, a Log anunciou um acordo de 1 bilhão de reais para a venda de 12 ativos operacionais. São 80% à vista e 20% em cotas de um novo veículo de investimentos que será criado. A companhia explica que os negócios são financiados com capital próprio que vem das reciclagens de ativos, somado agora à captação de financiamento no mercado. E é claro que a gente vai repercutir um pouco mais desses números aqui, desse resultado operacional da Log, que é considerado o melhor da história da companhia. Para isso, eu chamo agora o CFO e diretor de relação com investidores da Log, o Rafael Saliba, que já está aqui comigo. Rafael, muito bem-vindo à nossa programação, meu querido. Muito obrigada pelo seu tempo. Antes de mais nada, bom dia para você. Bom dia, Débora. Obrigado. Então, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho dos nossos números. Vamos lá, porque são números bem importantes. Eu quero separar um pouco, desses números, Rafael, começando a falar dessa operação recorde, né? Antes mesmo da gente conseguir, da gente detalhar o número em si, eu quero entender desse melhor resultado operacional da história que vocês reportam no documento, o que mudou exatamente, estruturalmente na companhia durante esse ano de 2025, para a gente ter agora esse ponto de inflexão? Na verdade, Débora, a gente está num contexto muito positivo de mercado. O mercado está superaquecido, com preços crescentes há 3 anos, com mínimas históricas de mercado, aí na faixa de 7%. E a companhia, nesse contexto, ela consegue potencializar suas vantagens competitivas, que é a localização dos nossos galpões, a qualidade da prestação dos serviços também. Então, na verdade, isso é uma construção, né? A companhia vem adquirindo essas capacidades no curso da sua história e num momento como esse, em que o mercado está aquecido, a gente consegue explorar muito bem essas vantagens. Então, na verdade, é isso que está nos permitindo atingir resultados cada vez melhores e com eficiência operacional e trazendo vantagens aos nossos clientes. Uhum. É o fruto do cenário e do posicionamento que a gente vem construindo aí no decorrer dos anos. Uhum. Entrando um pouco mais nos números, né? Há pouco eu citava aqui sobre a vacância quase zero, vacância estabilizada em 0,81%, praticamente, pleno emprego logístico, como vocês trazem aqui, como vocês reportam. Esse número é mais reflexo agora, Rafael, de localização estratégica, né? Algo que você já mencionou um pouco aqui, ou de uma disciplina comercial da Log? Também é uma combinação de fatores. A Log ela trabalha muito próxima dos seus clientes. A gente tem uma capacidade de pré-locação dos ativos que, devido a essa proximidade com os clientes, a gente consegue desenvolver os novos empreendimentos com um nível de pré-locação muito alto, também como reconhecimento dos serviços que são prestados aos clientes. E isso somado à localização premium, à qualidade dos nossos ativos, a gente consegue operar com esse nível de vacância bem baixo. Repasse, né? Eu
vendo aqui nos números, já são 14 trimestres consecutivos, né, nesse momento, com repasse acima da inflação e com a empresa conseguindo reajustar esse preço do aluguel nessa mesma base de inquilinos por volta ali dos 2,68%, até anotei aqui para não esquecer sobre isso, o que mostra, inclusive, um poder agora da Log em relação à precificação. Vocês ainda conseguem ver espaço nesse momento de mercado para esse tipo de repasse, Rafael? Com certeza. O que acontece, Débora, a gente tem um prazo de contrato entre 4 e 5 anos. E como houve um aumento muito expressivo dos preços de mercado nos últimos 2, 3 anos, cria-se uma defasagem natural em relação aos novos preços que estão sendo praticados no mercado com as médias do portfólio da companhia. Então, o que a gente está fazendo é readequando, né, com a proximidade e também mantendo aí o bom relacionamento com os nossos clientes, buscando essa renovação, né, essa busca por uma adequação do preço de mercado e esse processo que está permitindo a gente ter crescimentos expressivos, reais até, dos nossos tickets médios e a tendência é que isso continue. Muitas vezes a gente, ao se aproximar também do cliente para ter essa renovatória, a gente concede alguns descontos no tempo para que o aumento não seja tão expressivo já de imediato para o cliente. Então a gente tem essa tendência de ir capturando esse crescimento para os próximos anos e aí vem novos aumentos, porque o mercado continua aquecido, o e-commerce tem puxado bastante a demanda de mercado, outros setores também, né, com essa busca por eficiência logística, têm buscado ativos que lhes permitem estar mais próximos aos clientes e com isso a demanda é sustentável e a gente vai sempre conseguindo puxar crescimentos reais do ticket médio. Já trouxe um spoiler aí sobre o e-commerce, mas eu ainda quero segurar um pouco essa pergunta, eu quero chegar ainda nele, mas antes disso eu quero entender um pouco mais essa capacidade de captura no valor dos contratos, né? Porque um aumento médio de 43,4% no ticket, nesse revisional de contratos, ou seja, quase metade da área bruta locável revisional que foi concluída com esse aumento médio, ou seja, como que vocês conseguem explicar nesse momento essa capacidade de captura no valor desses contratos? Então, como eu disse, Débora, é essa defasagem, né? Com mercados puxando preços pela demanda aquecida por novos ativos, cria-se essa defasagem de ticket médio. Quando a gente se aproxima dos clientes para buscar essa adequação, as opções que o cliente tem é buscar outros ativos no mercado que estão em escassez, e aí, principalmente ativos premium, como os nossos, com a capacidade de administração que temos. Então, tudo isso contribui para que possamos ter uma boa relação com os clientes e buscar essas ações renovatórias com preços mais adequados aos níveis de mercado. Aparecendo ao longo de 2026. Desculpa, não te escutei, Débora. E isso deve continuar também aparecendo, esse efeito, né, dessa capacidade, dessa captura de valor de contrato, também deve continuar aparecendo nesse ano de 2026. 2026, 27, 28, é um movimento contínuo. A gente teve um efeito caixa de 25% no primeiro momento, porque, como eu disse, para não ter uma mudança abrupta do nível de aluguel para o cliente, a gente adequa o fluxo de caixa. Então, a diferença dos 25% para os 43%, ela normalmente vai aparecer em 2027 e 2028 também. Agora, entrando um pouco mais na pré-alocação, né? Vocês tiveram uma entrega de 98 mil metros quadrados, com 88% de pré-locação e, obviamente, que é um número que já traz um sinal de demanda muito forte. A Log está construindo sob demanda nesse momento ou ainda existe espaço para risco, para assumir risco e talvez aí se expor um pouco mais, mas prevendo um retorno ainda melhor? Esse ponto é muito importante, Débora, é um dos principais diferenciais da Log. A Log ela tem como essência do seu modelo de negócio construir ativos em tese especulativos. Só que, ao final do dia, não são ativos 100% especulativos, porque a gente tem uma proximidade muito grande dos clientes e uma equipe comercial própria, um entendimento muito grande das praças para onde estamos. Então, temos aí o segundo, terceiro ativo em algumas praças, também estamos explorando praças novas, mas sempre com um entendimento e uma percepção de mercado muito grande. Então, se tomar uma decisão de investimento, na grande maioria das vezes, nós já temos contatos comerciais muito evoluídos. Então, isso nos permite diminuir bastante o risco
né, dos empreendimentos e também alcançar esses níveis de pré-alocação bem elevados, com uma diversificação setorial também muito grande, que é importante e saudável para o mix de aluguel da companhia. Eu prestei atenção aqui também no yield cost de vocês, de 14%, que é, né, um yield bastante competitivo. E num cenário de juros, Rafael, ainda elevado, esse retorno continua atrativo aí frente ao custo de capital? Com certeza. Nós estamos com esse nível de 14%. Eu acredito que na história da companhia a gente nunca teve médias tão elevadas dentro de trimestres como a gente apresentou no terceiro e no quarto, que é fruto também do aquecimento do mercado, dessa pujança do e-commerce, né, o aumento da penetração do e-commerce dentro do varejo brasileiro. Então, isso tudo contribui para esse cenário e a companhia, com um controle muito rígido de custos e eficiência construtiva, a gente consegue baixar, né, manter estável o nível e homogêneo, independente das praças do Brasil, e com a escala construtiva que temos, nós temos um custo de construção, na média, 20% abaixo da indústria. Então, isso nos permite aí ter, de fato, um yield on cost crescente num momento como esse, e em termos de retorno para o nosso acionista, a gente é capaz de manter aí o padrão de obras, né, e a velocidade constante de obras. Se a gente consegue vender mais rápido os ativos, qualquer parte do nosso modelo de negócio, a gente traduz para um controle de endividamento, rentabilidade para o acionista e pagamento constante de dividendos. Enfim, esse é um dos pilares do nosso negócio e a gente, num cenário como esse, consegue puxar um pouco as margens, que é muito saudável para os acionistas. Essa estratégia que explica, então, a disciplina que vocês têm tido nesse pipeline, porque, assim, é um equilíbrio de crescimento agressivo, né, que vocês têm tido, mas com uma disciplina financeira nesse desenvolvimento, né? Ou seja, qual que é o ponto aí realmente qual que é o segredo, né? O caminho das pedras, se assim a gente pode dizer, para a companhia conseguir encontrar esse equilíbrio, Rafael? Essa pergunta também é muito boa, Débora. Eu consigo até trazer um pouco dessa última transação que a gente fez de 1 bilhão, para explicar um pouquinho do que a companhia tem feito. Na verdade, essa transação ela é transformacional para a companhia, no sentido de mostrar para o mercado a intenção da administração da companhia de melhorar a eficiência de capital. Então, no momento de juros mais alto, a companhia reduz um pouco o tamanho do seu portfólio para melhorar a alocação de capital em novos desenvolvimentos. Então, a gente, com uma transação deste tamanho, que é a maior da história da companhia, a gente consegue assegurar, mesmo com alguma incerteza macroeconômica, a gente consegue antecipar e garantir os recursos desse plano robusto de investimentos, como a gente está colocando o yield on cost de 14%. Isso mostra quão saudável é o pipeline de projetos da companhia. Então, isso nos permite, de fato, assegurar o plano e destravar valor inerente a esses novos projetos que a companhia tem desenvolvido, né? Sempre muito próximo do cliente, atendendo às demandas dos nossos clientes, que é o mais importante. Então, garante a sustentabilidade do negócio e com isso, além de garantir o crescimento futuro da companhia, conseguimos estabilizar o nível de endividamento em níveis saudáveis e conservadores, como você também colocou, e, ao mesmo tempo, também manter perene o fluxo de dividendos para os acionistas. Então, com essa venda, o que a gente busca também é essa readequação e realocação de capital para onde temos maior rentabilidade no momento de juros mais elevado e mantendo, no final do dia, um retorno total para o acionista muito atrativo, seja através de crescimento de ativos ou de retorno de capital via pagamento de dividendos ou recompra de ações. Aliás, sobre essa estratégia de pagamento de dividendos, o que vocês têm de previsibilidade? Você já pode antecipar aqui para a gente, porque a gente sabe que dividendo é um assunto que sempre chama a atenção dos investidores e que sempre os investidores se interessam bastante. E vocês têm mantido uma estratégia de dividendo já ativa na companhia, né, Rafael? Sim, a companhia pagou aproximadamente R$ 1 bilhão nos últimos 3 anos em dividendos. Esse ano passado, de 2025, foi o ano mais agressivo da nossa história. Nós pagamos um dividend yield de aproximadamente 15%, que combinar esse volume de dividendos com um plano de investimentos, que é também o maior da história da companhia, é desafiador
Isso mostra, né, que estamos conseguindo balancear as oportunidades de crescimento com a devolução de retorno para os acionistas, reduzindo um pouco o portfólio num momento como esse, para, de fato, melhorar a rentabilidade do negócio como um todo, que mostra o dinamismo e a flexibilidade que temos, né, do nosso modelo de negócio para continuar priorizando também o pagamento de dividendos para os acionistas. Então, no ano passado, nós tínhamos anunciado no início do ano um payout de 50% dos resultados, acabamos pagando mais do que o dobro disso, né? Pegamos também o gancho da reforma tributária, da tributação dos dividendos, para poder concentrar mais pagamentos no ano passado, mas olhando para frente, o que a gente espera é poder manter essa combinação de dividendos com o capex agressivo que temos aí dos novos projetos, mas não temos ainda definida uma política de remuneração para o ano e nem uma temporalidade dos pagamentos, mas isso vai vir aí à medida que a gente conseguir evoluir com o plano de investimentos e também de reciclagem de novos ativos, como essa venda que anunciamos agora no fechamento do trimestre. Eu quero saber em primeira mão, hein? Aguardo você aqui para poder me contar sobre isso quando já estiver disponível. Rafael, há pouco você falou, em alguns momentos aqui já da nossa conversa, você menciona essa questão do e-commerce, né? Do quanto que isso também trouxe e traz um efeito positivo. E continua, né, puxando uma demanda. Há impactos mais claros de uso de inteligência artificial nessa cadeia logística que acaba favorecendo esse e-commerce? Eu trago essa questão também da inteligência artificial porque há uma busca, uma corrida muito grande, né, das empresas em trazer investimentos sobre isso. No setor logístico, isso também faz, obviamente, uma grande diferença. Eu quero entender como que isso tem também já resultado em frutos, né, nos balanços da Log. Acredito, Débora, que isso é uma lógica global que se aproxima do Brasil, que é a lógica de proximidade do cliente, qualidade de entrega. E nesse contexto, as plataformas de e-commerce, elas têm não somente de ter um nível de automatização muito grande, né, de robótica dentro dos seus parques logísticos, como também fazer uso de inteligência artificial para poder aumentar a eficiência de entrega e aí é um equilíbrio também, né? Porque quem busca essas plataformas para fazer as vendas dos seus produtos também busca por uma entrega rápida, busca receber rapidamente. Então é um equilíbrio entre quem vende com quem demanda os produtos, que é o cliente final. Isso impulsiona o crescimento das plataformas e a proximidade do que a gente chama de última milha para estar próximo do cliente e poder atendê-los com qualidade e rapidez e também custo muito baixo, né? E a inteligência artificial, ela, em tese, ela promete toda essa redução e ganho de eficiência, redução de Uhum. custo e ganho de eficiência para o cliente final e para os parceiros comerciais dessas grandes plataformas. Uhum. Rafael, eu queria que você falasse agora um pouco mais sobre essa capilaridade que a Log consegue ter, né? Vocês são a única gestora e desenvolvedora, né, de galpões logísticos do Brasil, presente em todas as regiões. E a gente sabe que o setor logístico no Brasil é um grande desafio, né? E ainda é um setor com uma grande carência, realmente, mas com grandes desafios, que é obviamente, né, um tamanho continental, enfim, para além de todas as questões de infraestrutura, de governo ou falta de, que acabam, obviamente, virando muitas vezes um obstáculo quando você quer crescer, né, nesse âmbito, né, de uma maior capilaridade. Mas a Log vem conseguindo marcar essa presença. E isso é uma vantagem competitiva bastante relevante. Já tem gerado realmente um efeito de eficiência operacional nesse momento na Log, essa capilaridade, e como que vocês têm conseguido avançar quanto a isso? A gente vem construindo, como eu disse para você inicialmente, essas capacitações dentro da companhia. A companhia hoje, pelo volume que tem, pela eficiência construtiva que tem, a gente tem um custo de construção homogêneo, então independe se vamos construir em São Paulo ou se vamos construir em Aracaju, para dar exemplos aqui, o nosso custo de construção ele é bem homogêneo, então isso é reflexo aí do que a companhia conseguiu construir no decorrer dos anos. E outra dificuldade, né, que para o mercado, que é uma vantagem nossa, a gente consegue administrar os ativos
seja em Belém do Pará ou seja em Gravataí, no sul do Brasil, da mesma forma, com a mesma qualidade. A companhia, no fechamento de 2005, ela apresentou um NPS de 79 pontos, né, que é dentro do nível de excelência. Então, mesmo com todo esse crescimento, diversidade geográfica, a gente consegue manter esse padrão de qualidade na prestação do serviço. E isso tem tudo a ver também com o que busca o mercado, que é a eficiência. Você colocou um pouco da questão de infraestrutura, né? O país, de fato, tem um gap de infraestrutura. Nós temos no Brasil um parque logístico de 170 milhões de metros quadrados, sendo que apenas 40 milhões é considerado premium classe A, que são é o tipo de ativo que nós desenvolvemos. Então, é natural que ao atendermos os nossos clientes nessa região, a gente leve, de fato, uma nova infraestrutura, uma nova realidade logística para esses corredores logísticos e, ao mesmo tempo, também, que é importante dizer, a gente emprega muita gente, a gente tem muita proximidade e aceitação, na verdade, é a palavra correta, pelo poder público nas regiões onde vamos desenvolver os ativos, pelo esse efeito multiplicador que existe, não só de geração de empregos, mas também de novos impostos, né? O galpão novo, depois que começa a entrar em operação, não só durante a fase de construção, ele emprega muita gente e ajuda no desenvolvimento da região e também na captura de impostos pelo município e pelo Estado. Então, é um equilíbrio muito grande também, uma contribuição que a companhia dá para o país em termos de desenvolvimento. Uhum. E tem alguma região que esse ano de 2026 vocês querem avançar mais, que vocês querem investir mais, né? Como que vocês estão olhando para esse ano de 2026 para conseguir aumentar também essa capilaridade que, obviamente, já traz, né, ótimos resultados, como você mesmo estava mencionando o NPS? A lógica da companhia é uma lógica de captura de oportunidades. A gente vê um pouquinho mais de competição em áreas como São Paulo, né? Ali é o raio 30 quilômetros de São Paulo. Então, a companhia, por ter essa vantagem competitiva em áreas como Nordeste, Centro-Oeste, nós conseguimos, de fato, buscar essas oportunidades com maior nível de rentabilidade nessas regiões. Então, a gente tem, não existe uma concentração muito relevante, estamos no Brasil inteiro e planejamos continuar dessa forma, com uma diversificação geográfica grande, pulverização, sempre próximo das grandes cidades, que é onde está o centro de consumo, e onde a lógica, por exemplo, não de ganho fiscal, que isso a gente acredita que não é sustentável, como acontece em algumas cidades de Minas Gerais, que tem um volume de galpões muito acima do que é a realidade populacional de consumo da região. Então, com essa lógica de consumo, a gente consegue ver a sustentabilidade, capturar essas oportunidades. Então, a gente vai continuar desenvolvendo, a gente tem uma concentração um pouquinho maior no Nordeste e o resto bem distribuído aí entre Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E também temos projetos no Norte também, mas em menor volume. Mas ainda marcando presença nessa capilaridade, né? Rafael, esse NPS de 79, que é um padrão de excelência, esse nível de satisfação dos clientes, ele não vem à toa. Você já mencionou algumas coisas, inclusive justamente essa presença, essa proximidade com os clientes, que obviamente resultam numa fidelização maior, se traduz numa fidelização maior e eu acredito que também numa menor perda de clientes. Mas qual que tem sido o segredo da Log para vocês conseguirem chegar nesse NPS e manter esse padrão? Existe algo que você realmente destaca agora como grande diferencial para ter esse padrão de excelência? Sem dúvida. A gente acredita numa lógica de levar vantagens ao nosso cliente, né, e o espírito de parceria que temos com eles. Então, nesse contexto da prestação de serviço, a gente leva facilidades, né, que se traduzem aí também em ganhos operacionais para os clientes. Por exemplo, nós fazemos uma contratação de energia limpa, renovável e a preços abaixo do varejo. Então, esse é um tipo de ganho, para exemplificar, que nós levamos aos clientes. Também contratamos em larga escala seguros, que é um custo também do locatário. Então, tudo isso acaba sendo muito bem percebido pelo cliente, porque reduz o custo de ocupação dele em relação ao ativo, né? Então,
Nesse contexto, a gente está sempre vendo novidades, né, formas de servir melhor o cliente, atender do ponto de vista não só financeiro também, mas da qualidade e proximidade do atendimento. Isso contribui para esse reconhecimento do mercado e essa pontuação do NPS que nós temos obtido, que vem sido crescente desde 2024 até o final do ano passado. Entrando um pouco mais nas receitas de serviço, e até você já trouxe uma pincelada sobre isso aqui no nosso papo, foi um crescimento de 47% nessas receitas, né, de serviços, o que faz com que essa vertical já cubra uma parte significativa do SDA e SDA. E aí eu quero entender se com isso agora a Log já pode dizer que consegue criar um colchão de margem recorrente em relação a receitas de serviços. Esse é um pilar estratégico para a companhia, é um tipo de receita muito eficiente do ponto de vista de alocação de capital, que a gente consegue crescer sem ter necessariamente mais capital empregado no negócio. O nosso negócio é capital intensivo, então isso vem complementar bastante a nossa estratégia de tornar a companhia mais asset light e também contribuir para a perenidade dos dividendos da companhia. Nesse contexto, o que temos buscado são várias formas distintas, né, e complementares para contribuir para o crescimento das nossas receitas de prestação de serviço. Então, no início do ano passado, nós abrimos a prestação de serviço para mercado aberto. Antes, a gente tinha uma concentração muito alta de clientes em ativos que foram desenvolvidos pela Log, estando dentro do portfólio da Log, ou tendo sido vendido para outros players, que aí a gente sempre, historicamente, manteve a administração, mas abrimos como estratégia de crescimento para mercado aberto, e já temos hoje aproximadamente 700 mil metros quadrados de gestão desse tipo de ativos que não foram originados por nós. Então, isso mostra o poder de crescimento que essa plataforma de prestação de serviços tem. E, além dessa vertente de crescimento, nós estamos complementando os tipos de produto que temos na nossa gama de oferta e sempre dentro da cadeia de valor logística. Um exemplo, serviços de jardinagem, de portaria, todos esses serviços a gente contratava terceiros e estamos internalizando e sempre com um nível de conhecimento, né, e sem aqui correr riscos para a companhia. São serviços totalmente inerentes à nossa cadeia de valor e que não tem aqui nenhuma ciência de foguete. A gente vai conseguir prestar e atender os nossos clientes da melhor forma. E, além disso, só pegando um gancho de novo na transação, Sim, por favor. que fizemos de R$1 bilhão, para mostrar o quão transformacional é essa transação, porque ela foi muito pensada do ponto de vista estratégico, porque não só ela vem a entregar o que a companhia sempre fez de reciclagem de ativos, mas ela mostra o que tem implícito nela, algumas vertentes de prestação de serviço também, que vai com certeza ser muito importante para o futuro da companhia, que são essas receitas de gestão de ativos de terceiros, que a gente passa também a nos postular como um prestador de serviço dessa natureza, e isso é muito importante para entregar você mencionou a cobertura do SG&A da Sim. companhia. A gente tinha como meta, em 2028, chegar a 100%. Com essa transação, a gente antecipa muito essa meta e a gente passa a se posicionar, né, como uma plataforma também de serviços, não só de ativos logísticos. Isso é muito importante para o nosso negócio e também para o investidor entender, né, que a capacidade que temos aí de crescimento, a avenida de monetização na frente de serviços. E com uma margem de 68%, né, nesse pilar de serviços, o que automaticamente não dá para descartar como uma alavanca estratégia, né, Rafael? Há espaço para expansão dessa margem nessa vertente, agora nessa avenida? A margem, a nossa expectativa desse serviço que prestamos é de estabilidade das margens. Só que como iremos crescer trazendo novos serviços de margens diferentes, nem todos os serviços têm a mesma margem, Sim. então é normal que haja alguma flutuação da margem de serviço, mas o mais importante é que a gente está sempre adicionando novos serviços com mais margem e que é isso que é relevante para o crescimento, não só das receitas de serviço para a companhia, mas para a gente gerar essa lógica de receitas asset light, que no final do dia permitem que a rentabilidade sobre o capital da companhia vá crescendo à medida que a gente vá
escalando e alavancando as receitas de serviço. Então, nessa gestão, né, desses ativos vendidos, obviamente tem ampliado essa vertical claramente, né, pelo que você tem me explicado. E óbvio que agora a gente tem serviços como um pilar bastante relevante, mas dá já para dizer que serviços é um pilar tão relevante quanto a alocação na Log? E quais são as expectativas, né, olhando um pouco para frente em relação a isso? É manter esse ponto de equilíbrio? Há alguma estratégia da companhia em relação a avançar a ponto, né, de crescer mais essa questão de serviços e talvez a Log se expandir mais em serviços do que logística, ou logística vai continuar sendo a prioridade nessa estratégia da companhia? O que a companhia busca é ter uma plataforma flexível e, obviamente, a locação ela sempre vai ser mais relevante no curto prazo do que a prestação de serviço. Mas a nossa lógica não necessariamente a locação vai ser o melhor negócio da companhia, porque a companhia tem esse braço de desenvolvimento, que é uma vantagem competitiva muito grande, com margens elevadas. Então, é natural que a companhia, principalmente em períodos de juros mais altos, concentre o seu capital e seus investimentos nas atividades de desenvolvimento, e nesse contexto o serviço ele vai sempre vir, principalmente da origem da companhia, de ter desenvolvido os ativos e fazer a alocação. A gente veio desenvolvendo esse serviço ela vai ser expandida no tempo, e à medida que a gente consiga executar a estratégia que temos de expansão das fontes de receita e do volume de clientes terceiros, não necessariamente os ativos associados aos ativos que retemos no portfólio, isso vai naturalmente se tornando cada vez mais relevante no contexto da companhia. Mas jamais perderemos a essência, que é a alocação, né, e a eficiência na rentabilização dos ativos por meio da alocação. Mas, de fato, é importante dizer que os serviços eles tendem a ser cada vez mais relevantes para a companhia nos próximos 5 anos. Ótima explicação, Rafael. Agora, quando eu fui começar aqui esse nosso papo, eu mencionei a venda de ativos da companhia. Foi a venda de 12 ativos, com mais de R$ 1 bilhão, sendo o maior da companhia. Rafael, eu quero entender um pouco mais o que motivou esse movimento agora. Temos um ano eleitoral, alguma volatilidade de mercado em função do cenário internacional também, realocação de investimentos dos Estados Unidos para os emergentes. Então, esse movimento é um movimento que traz certa volatilidade de mercado, e o que a gente busca, como temos um plano e as necessidades dos nossos clientes já colocadas, para nós, em termos de investimento, a nossa necessidade de investimento ela é latente, ela é eminente e iminente. Então, nesse contexto, a gente buscou uma transação grande que pudesse destravar o valor inerente a esses projetos, antecipando essas necessidades de capital de investimento que temos. Então, essa foi uma das principais motivações que a gente teve com uma transação desse tamanho. E, obviamente, também pagamos um volume de dividendos expressivo aos nossos acionistas, e com essa transação nos ajuda a estabilizar de forma conservadora o nível de endividamento da companhia. E por último, como eu coloquei, ela foi muito bem pensada do ponto de vista da perpetuidade dos nossos negócios, porque mostra claramente uma das avenidas de crescimento que a companhia tem, que é a prestação de serviço. A gente está retendo a gestão desses ativos e vai receber aí um novo tipo de receita que a companhia, na verdade, ela não é nova, porque ela já existia em menor escala, mas o nível de monetização com essa transação ele é muito maior do que os patamares que temos no portfólio. Então, isso que vai mostrar e vai acelerar essa estratégia, a execução dessa estratégia, para que o mercado entenda e comece a atribuir maior valor e capacidade de execução da companhia em relação a esse plano que a gente já tem falado aí desde o ano passado. Com a estrutura também de transação, que me chamou a atenção, que vocês vão lançar um novo veículo aí de investimento para dividir, né, em 80% à vista e 20% nessas cotas desse veículo aí a ser criado. Isso foi pensando, talvez, numa estrutura de aumento de eficiência de capital, Rafael? Ele traz a eficiência de capital à medida que nos permite, como eu disse, reduzir o tamanho do portfólio existente
para realocar esse capital nos novos investimentos, né, que tem uma maior margem. Então, com certeza, esse é uma das principais essências também do movimento. Uhum. Mas é muito boa a sua pergunta, porque esse tipo de estrutura nos permite capturar o máximo de valor na venda, porque a gente falou um pouquinho da revisional de aluguéis que a gente está promovendo aí desde o segundo tri do ano passado, e parte desses ativos estão no meio do contexto dessas renovatórias. Então, o ticket médio desses empreendimentos, eles continuam subindo nos próximos 2, 3 anos, e quando sobe o valor dos aluguéis, o valor intrínseco dos ativos sobe. Então, como a gente retém essa participação no veículo, a gente consegue capturar esse valor ainda dessas renovatórias que estamos promovendo no portfólio. Então, como eu disse há pouco, né, é uma série. A transação foi muito bem pensada, articulada por nós, construída por nós com o mercado. Nesse sentido, a gente pensou em várias dimensões da companhia, não só as necessidades de curto prazo, mas já também endereçando as nossas diretrizes estratégicas de longo prazo. E essa reciclagem de portfólio deve se tornar uma prática recorrente da Log? Sem dúvida, a Log ela tem como parte do seu modelo de negócio sempre a reciclagem. O volume de reciclagens que é feito está sempre em linha com o que a gente tem de necessidade de investimento, controle de alavancagem e pagamento de dividendos. Então, isso vai sempre fazer parte da companhia. Agora, o que é diferente do que tínhamos feito até hoje é a magnitude, e isso é uma oportunidade que temos de realocação de capital, como eu coloquei. No momento de juros altos, a rentabilização do portfólio é mais desafiador do que as margens que temos no desenvolvimento. Então, isso nos ajuda aí nesse rebalanceamento, né, uma melhor eficiência de capital nos nossos investimentos. Então, é possível que para frente a gente veja redução de portfólio legado para que a gente possa ir de acordo com o cenário futuro, à medida que a gente tem uma realidade de juros mais compatível, manter aí um crescimento maior de retenção de ativos. A Então, a Faria. gente, no final do dia, é uma Uhum. flexibilidade do modelo de negócio, isso que é a plataforma que estamos construindo, que ela seja flexível e que a gente, independente do cenário macro, a gente consiga entregar valor aos acionistas. Inclusive, já há na tua visão aí uma precificação, uma geração de valor já consolidada no preço da ação dessa operação? A gente acredita que a ação vai reagir bem hoje, né? Eu acho que não era esperado pelo mercado uma transação dessa magnitude, né? Uhum. Dentro de um contexto macro mais desafiador como a gente está. Mas eu acho também que o mercado começa a capturar um pouco, antecipar um pouco do que a gente está vendo para frente, talvez de tendência de os juros Uhum. futuros cair. Então, mas no frigir dos ovos, eu acho que as ações aqui vão reagir muito bem, porque mostra a fortaleza do nosso modelo de negócio, a resiliência do modelo de negócio, que a gente consegue fazer muito bem as reciclagens com margens atrativas e continuar, manter o plano de investimentos, travar valor dele e continuar remunerando acionistas com conservadorismo de alavancagem da companhia. Então, é um equilíbrio aí muito grande do que são as principais preocupações aí, né, e o que o mercado entende que é atrativo. Vocês entregaram o guidance, né, de lucro anual e eu quero entender se o investidor agora, Rafa, ele deve olhar mais para a consistência anual do que para as oscilações trimestrais nesse momento, porque no fim, né, no saldo final, o que a gente tem é uma operação, né, super estruturada, como você vem trazendo para a gente, um guidance que foi entregue pela Log nesse ano. Sim. O mercado sempre vê uma combinação, né, dos nossos indicadores operacionais com os resultados financeiros e, obviamente, a perspectiva de futuro, que é sempre muito importante. Nesse contexto, a companhia ela tem apresentado uma constância muito grande de indicadores. Os resultados trimestrais eles podem ser influenciados por uma velocidade maior de lançamentos de empreendimentos, que um dos componentes dos nossos resultados vem disso. Então, a gente pode ter uma concentração num trimestre um pouco maior do que em outros. Então, pode ser que se oscile entre um trimestre e outro,
Então, as janelas de maior a longo prazo, elas se equalizam nesse contexto, você consegue ter fotos comparativas melhores. Então, eu diria que a oscilação entre trimestres, ela é da natureza do negócio, não é nada que a gente tenha de one-off, que vai acontecer em um trimestre específico, alguma preocupação que temos em relação à instabilidade do mercado, nada disso, é da natureza do negócio. Então, é provável que haja uma flutuação entre um trimestre e outro, mas o importante é que no longo prazo aí, as perspectivas de futuro estão postas e o mercado entenda bem quais são as avenidas aí de geração de valor da companhia e como que a companhia tem sustentado aí seus resultados, né, a forma como eles vêm, isso os indicadores operacionais que têm sido constantes aí nos últimos anos, é um demonstrativo de que vem para frente, é sustentável e está muito bem explorado pela companhia. Perfeito, Rafael. Há pouco você falava, inclusive, sobre o dividend yield de cerca de 15%. Aliás, a gente, né, o dividendo recorde que houve lá atrás, isso também favoreceu para a entrada da LOG no índice de dividendos da B3. Olhando um pouco para frente, Rafael, com isso você acredita que a LOG passa agora a ser vista como uma ação híbrida entre crescimento e renda? Totalmente. Esse é um dos pilares do nosso negócio e está totalmente relacionado com o que eu falei de alocação de capital. Então, se o cenário nos permite reter portfólio, nós vamos investir cada vez mais em crescimento do portfólio e isso gera menos espaço para o dividendo, mas sempre pagando dividendos. Por outro lado, se a gente retém menos portfólio e consegue fazer os novos projetos de desenvolvimento e vendê-los cada vez mais rápido, que é parte da estratégia da companhia, a gente consegue gerar um fluxo de caixa muito forte que sustenta os novos investimentos e nos permite pagar muito dividendo, e principalmente se a gente tem a decisão de reduzir um pouco do portfólio, como essa decisão que a gente tomou agora. Então, a perspectiva é que a gente se mantenha dentro do índice de dividendos. Eu acredito nesse equilíbrio entre desenvolvimento e dividendos, nessa conciliação do modelo de crescimento com o modelo de renda. Rafael, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, né? Olhando para 2026, porque a gente falou aqui sobre vacância mínima, pipeline ativo, vertical de serviços crescendo bastante, capital reciclado. Olhando agora para frente, né? Médio prazo, pelo menos, onde que está o principal vetor de expansão para os próximos 3 anos da LOG? A gente tem um pipeline já, pelo menos para os próximos 2 anos, já construído. Nós temos anunciado já para o mercado, né, um plano LOG 2 milhões, que até 2028 a gente entregar 2 milhões de metros quadrados. Então, isso está já posto pela companhia e a gente já tem 70% desse volume de investimentos já dentro de casa, em acordos de aquisição de terrenos já assegurada ou terrenos no Land Bank. Por eficiência de capital, a gente nunca mantém o Land Bank dentro dos balanços da companhia integralmente, mas já com contratos em que a gente tem o desembolso junto com a obra, e isso nos permite aumentar também a eficiência de capital da companhia, mas de qualquer forma está assegurado o plano. Então, para os próximos 3 anos, a gente já tem um risco bem reduzido, né, em relação à entrega desse plano, em função desse cenário que a gente está e de termos assegurado os terrenos já para esses desenvolvimentos. Então, o que a gente acha que vai conseguir replicar esse nível de yield on cost sobre os projetos que demonstramos nos últimos 2 trimestres, que é muito importante aí no cenário de reciclagem, que aumenta a margem da companhia, e a gente pretende acelerar a venda do que a gente desenvolver novo, principalmente se o cenário de juros continuar nesse patamar, e como eu coloquei também e dei vários exemplos, né, mantendo em paralelo esse foco e essa agressividade comercial para expandir o nível de prestação de serviço da companhia e criando novas avenidas de monetização, como a transação demonstrou, que é a gente vender aí 1 bilhão de ativos e manter a gestão deles sendo remunerado por isso. Então, isso traz patamares de receita de serviço muito maiores do que a gente viu historicamente na companhia. Então, esse é o pano de fundo que a gente enxerga para os próximos 3 anos. Desenvolvimento, captura das oportunidades, explorando as vantagens competitivas da companhia e aumentando o nível de retorno ao acionista, seja o retorno dos ativos que mantemos no balanço ou devolução de capital por meio de dividendo.
Perfeito. Rafael, quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco. Conversamos agora com o CFO e diretor de Relações com Investidores da Log, Rafael Saliba. Um excelente papo, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui, pontos bastante importantes aqui para a Log, trazendo um cenário, né, prospectivo para 2026. Uma ótima quinta-feira para você, meu querido. Até uma próxima. Obrigado, Débora, pela oportunidade. Sempre um prazer falar com vocês. Um abraço. Até mais.